Esta é a primeira parte de 3 do seminário Bioluminescência de Fungos, Mecanismo e Função Ecológica. Trabalho do Laboratório de Bioluminescência de Fungos do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, coordenado pelo professor Cassius Vinícius Stevani. O aparecimento na capa de jornais científicos, revistas, jornais comuns, TV, rádio e documentários é muito importante para atrair alunos e financiamento de agências nacionais e internacionais. Nossos trabalhos têm aparecido com frequência na mídia científica e do público em geral. Até mesmo uma das nossas espécies que descobrimos e descrevemos, a Mycena lucentips, apareceu em 2018 em um selo do Serviço Postal dos Estados Unidos. Esta apresentação será dividida, como já mencionado, em 3 partes. Na parte 1, será apresentada uma introdução sobre fungos e o que é bioluminescência. Em seguida, nossos trabalhos de coleta e identificação de cogumelos, principalmente no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Na parte 2, será abordado o mecanismo e aspectos biotecnológicos decorrentes das nossas descobertas. E na parte 3, a função ecológica da bioluminescência. Todos os fungos que emitem luz são basidiomycetos, fungos que produzem cogumelos, vivem no solo e se alimentam de celulose. O ciclo de vida deles começa com um esporo, que produz uma célula especializada com formato de filamento chamado hifa. As hifas de esporos diferentes cruzam, formando uma rede conhecida como um micélio, que é o organismo fungo em si que vive no solo. Em condições de pH, umidade, temperatura, luz e nutrientes, o micélio forma um cogumelo jovem que se transforma em um cogumelo maduro. O cogumelo é dividido em stipe, ou cabinho, e o pílio, que é o chapeuzinho. Embaixo do pílio estão as lamelas, que produzem os esporos. Os esporos podem ser levados pelo vento e reiniciar o ciclo de vida do fungo no solo. Insetos diversos, como moscas, podem ser atraídos pelo odor ou pela luz dos cogumelos, quando à noite. Ao pousar e ou se alimentar dos cogumelos, podem ser cobertos de esporos e carregá-los para longe e espalhá-los. Existem 100.000 espécies de fungos descritos no mundo. Estima-se que existam alguns milhões, na verdade. 21% dos fungos descritos são basidiomycetos. 9% deles são da ordem Agaricales, a qual pertencem todos os 105 fungos bioluminescentes existentes. Fungos bioluminescentes podem ser encontrados no mundo todo, nas ilhas do Pacífico, na América Central, na América do Norte, na América do Sul, na África, na Europa, na Malásia, sul da Ásia e sudeste da Ásia, na China, na Australásia e no Japão. 1/3 deles podem ser encontrados nas Américas. Nós somos responsáveis pela descoberta de quase 20% das espécies descobertas e descritas até hoje. Todos esses fungos pertencem a 4 linhagens evolutivas diferentes: Mycenoide, Lucentips, Armillaria e Omphalotus. Quanto à bioluminescência, ela pode ser definida como a emissão bioquímica de luz visível por um organismo vivo, como fungos, vagalumes e peixes de mar profundo. A bioluminescência é uma reação química que, ao invés de produzir calor, como algumas reações, produz luz como forma de energia. Para que essa reação aconteça, é necessário alguns reagentes. Um reagente oxidante, que é oxigênio, na maioria das vezes, ou peróxido de hidrogênio. Na verdade, o peróxido de hidrogênio vem do oxigênio. Não existe bioluminescência sem oxigênio.
bioluminescência pode ser encarada como uma reação de queima, entre aspas, onde ao invés de calor é produzida luz. O substrato que será oxidado, chamado luciferina. O catalisador que faz a reação acontecer, chamado luciferase ou fotoproteína. Algumas reações precisam de cofatores, como NADH, NADPH ou ATP. A reação de bactéria depende de NADH e NADPH. E de bactéria depende de ATP. Vagalume depende de ATP. Cátions metálicos, como magnésio e cálcio, também são necessários. Magnésio no caso de vagalumes e cálcio no caso de águas vivas. Proteínas auxiliares, como redutases, no caso de bactérias, e da GFP, no caso de águas vivas, também algumas vezes tem algum papel. Quanto aos TUS, as reações bioluminescentes podem ser diretas ou indiretas. A reação direta, a luciferina é oxidada na presença da luciferase ou fotoproteína, gerando a oxiluciferina no estado citado, ao invés de no estado fundamental. Ao voltar para o estado fundamental, singlete fundamental, a oxiluciferina emite um fóton de luz. Isso é o caso da bioluminescência de vagalumes. Por outro lado, a oxiluciferina excitada pode transferir energia através da Bioluminescence Resonance Energy Transfer, ou BRET, para uma proteína, como a GFP, que vai para o estado fundamental, emitindo fóton de luz ao decair para o estado fundamental. É o caso da bioluminescência de algumas bactérias e a bioluminescência de águas vivas. O termo luciferina é genérico. Até 2020 existem 9 luciferinas descritas. 7 delas podem ser vistas aqui. Perceba que a estrutura é bem diferente. O termo luciferina, por ser genérico, deve ser sempre acompanhado do nome do organismo. Nosso trabalho começou em 2001 no Parque Estadual Turístico do Otto Ribeiro Petar, em Iporanga, São Paulo. No começo acampávamos no meio da Mata Atlântica, levando os equipamentos em mulas. Desde o início fomos capazes de descobrir e identificar 20 das 105 espécies descritas no mundo. A maioria delas pertence à linhagem micenoide. A linhagem Lucempis, como já mencionado, só existe no Brasil. No Brasil nós não temos até agora, nenhuma espécie bioluminescente da linhagem Armillaria. Nós temos micenoide, temos um representante da linhagem Omphalotus, que é o Neonotopanus gardneri, e da Lucentips, a Micena lucentips, e o Ageronema viridilucens. Nosso método para encontrar cogumelos à noite consiste em entrar na mata à noite, em noite de lua nova, sem luz da lua, porque ela atrapalha, com lanternas na cabeça. Iluminando uma folha, por exemplo, com a lanterna, a gente veria uma folha sem chamar muita atenção. Quando a gente apaga a luz, a gente vê, por exemplo, o micélio contaminando essa folha. A mesma coisa pode ser observada num pequeno galinho, que apagando a luz nós podemos ver que o micélio está lá. A presença do micélio em galhos e folhas é muito importante porque evidencia a presença de cogumelos bioluminescentes. Uma das espécies encontradas por nós e reclassificadas em 2011 é o Neonotopanus gardneri, que produz cogumelos bastante brilhantes, com intensidade bastante alta e bem grandes. Eles emitem luz no corpo de frutificação inteiro, no cogumelo inteiro, e a luz é sempre verde, todos eles. Uma outra espécie que foi descoberta em 2005, 2006, por nós, também foi encontrada em 2002 no Mato Grosso do Sul, é a Micena lucentips, que tem esse nome porque o stipe é bioluminescente. Uma espécie descrita mais recentemente é a Micena oculis nymphae, que quer dizer olhos de fada.
Essa espécie que parece bem grande, na verdade, tem somente alguns centímetros de altura e tem a finura de um fio de cabelo. Ela emite luz somente no píleo e o nome é Mycena asterina. Esse nome se deve ao fato de onde nós achamos existia um monte desses cogumelos emitindo luz e visto de cima eles pareciam pequenas bolinhas, como se fossem estrelas no céu. Daí o nome asterina de aster em latim, que é estrela. Esse é um dos representantes, o segundo representante da linhagem Lucentips, o Geronema viridlucens, que emite luz somente embaixo nas lamelas. Uma outra foto aqui do Mycena lucentips, encontrado em 2002 no município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Bastante luminosa esse conjunto, essa colônia, vamos dizer assim, de cogumelos que nós encontramos, e foi capa de uma de nossas revistas. Em 2007 nós descrevemos essa espécie, a Mycena luxeterna, que em 2011 foi considerada uma das espécies mais interessantes. Os cogumelos crescem relativamente rápido. Em cerca de 24 horas eles já estão bastante desenvolvidos. Aqui nesse pequeno filme a gente pode ver, é um time-lapse feito durante 12 horas, mostrando uma colônia de Mycena lucentips crescendo. Aqui novamente alguns cogumelos do cogumelo Neonotopanus gardneri, que cresce somente na base de palmeiras babaçu, no norte do Brasil, no estado do Piauí, aqui no município de Altos. Como vocês podem ver aqui, tem duas aranhas, né? Uma perto ali do cogumelo no topo e uma mais à esquerda, que quando a gente apaga ali a luz, vamos dizer assim, a gente consegue ver o segundo. Eles estão muito próximos dos cogumelos e eles têm esse hábito justamente para caçar. Eles estão caçando principalmente baratas e outros insetos e usam a luz dos cogumelos para atrair os insetos. Eles sabem que os insetos vão ser atraídos pela luz. Esse é dos temas que nós vamos abordar na terceira e última parte desse seminário. Muito obrigado por assistir a primeira parte.